Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Pereira, sejam bem-vindos aqui ao canal da Space Devs e hoje a gente tem um assunto bastante interessante e é com muito amor e carinho mesmo que eu tô trazendo esse assunto aqui pro canal, que é uma ferramenta que a minha amiga Camila ela criou. Recentemente eu fiz até uma live com ela falando sobre ela, mas eu vou resumir aqui um pouco para vocês, tá bom? Neste vídeo a gente vai fazer um teste de uma API, digamos assim, que é necessário que o usuário esteja registrado para acessar tal rota. Então a gente vai checar tanto o endpoint, né, o endpoint ali de login, onde a gente vai fazer o login do usuário, como também a gente vai checar o endpoint da rota que está protegida, tá? Eu já criei aqui o scaffold, o esqueleto da aplicação, né, para você poder, pra gente poder adiantar aqui. Eu vou passar por cada um desses tópicos para vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá bom? Então vamos lá, eu vou minimizar ali a tela, vou ampliar aqui um pouco, e aí a gente vai passar por cada tópico desse aqui para vocês entenderem aqui mais ou menos o que a gente está fazendo. Então vamos lá. Primeiramente, eu fiz a instalação, vamos começar aqui pelo arquivo pyproject.ml para vocês entenderem. Eu tenho algumas bibliotecas instaladas aqui dentro. Primeira biblioteca, eu tenho o Flask instalado. Segunda, eu tenho o Scan API, que é a biblioteca de teste que a minha amiga Camila fez. Eu já vou estar explicando para vocês como a gente usa ela, tá? Mas é basicamente Flask, Scan API, Flask-JWT Extended, ou seja, essa ferramenta aqui é uma extensão do Flask para a gente poder gerar tokens JWT, né? JSON Web Tokens. A gente tem aqui o SQL Alchemy instalado e o Migrate. Essas duas ferramentas aqui servem para criar banco de dados. É basicamente isso. Beleza? Vamos lá. Aqui dentro eu vou ter o quê? Eu vou ter a importação do Flask, né, do pacote Flask. Estou importando a classe Flask, o JSONify. Essa função serve para transformar um objeto JSON, a serialize basicamente. E a gente tem aqui o request, que é onde a gente vai obter os dados que vem de um bar, de uma requisição, alguma coisa assim desse tipo. Eu tenho aqui a importação do JWT, né, importando aqui a classe que a gente precisa fazer o registro da extensão, né. Eu posso até passar aqui como registro de extensões, certo? Eu tenho aqui o Create Access Token, que serve para a gente criar, de fato, o token, e o JWT Required, que serve para a gente colocar esse decorator em uma rota, que a gente quer dizer que aquela rota ela é protegida apenas para os usuários que estão logados. Eu tenho aqui o SQL Alchemy, que serve para você fazer, de fato, é um ORM do Flask, tá? Nesse caso, para você poder fazer inserção, para você fazer queries no banco de dados. Eu tenho aqui o Migrate, que serve também para você fazer migrações no banco de dados, né? Ou seja, criar tabelas, fazer drop de tabelas, essas coisas. Eu tenho aqui configuração do Flask, onde eu estou utilizando o JWT Secret Key para registrar uma chave secreta. Como é um vídeo de learning, né? De ensinamento, de tutorial, eu coloquei aqui como secret, mas a ideia é você gerar uma chave segura. Eu tenho aqui o SQL Alchemy Database URI, que nesse caso é a minha connection string, eu estou me conectando com o banco de dados SQLite, tá? Eu tenho aqui as duas tabelas que eu criei no banco, a tabela de usuário e a tabela de livros, sendo que a tabela de livros, ela só tem um nome, né? Então eu tenho aqui, eu posso até remover essa tabela de livros porque ela não está servindo para nada. A gente só quer focar aqui na tabela de usuários. Então eu tenho a tabela de usuários aqui dentro, onde eu tenho apenas o nome do usuário e o ID do usuário. Ou seja, não estou registrando senha, não estou registrando e-mail, não estou registrando nada. Só para ser um pouco mais simples. Mas numa aplicação real você vai registrar e-mail, senha, essas coisas. Então, eu tenho aqui essa tabela de usuário. Eu tenho aqui a rota de login, ou seja, eu pego o conteúdo que está vindo dentro de um JSON, né, dentro de um bar ali da requisição, pego o nome do usuário e verifico se esse nome está dentro da tabela de usuário. Se ele estiver, eu crio esse token e jogo esse token... Desculpa, gente, eu jogo esse token para a tela do usuário, tá? Ou seja... o cara que fez a requisição, ele passou o nome do usuário. Numa aplicação real seria e-mail e senha, mas para simplificar, estou passando o nome do usuário. Esse usuário existe, então cria um token, um JSON Web Token, e retorna esse JSON Web Token para quem está fazendo a requisição. No caso de baixo, caso o usuário passe um nome que não existe, ele vai me retornar uma mensagem dizendo que o usuário não existe. Show de bola? A segunda rota é a rota de protegida, ou seja, por isso que eu coloquei aqui, ó, JWT Required de uma rota protegida, e aí a gente está protegendo essa rota para somente os usuários que têm acesso a essa rota, eles vão ver a seguinte mensagem, secret, né? Então, basicamente isso, certo?
Outra coisa, eu já criei um banco de dados aqui, né? Então já criei. E lá dentro eu já fiz um registro de um usuário chamado Marcos. Então esse registro já está feito lá dentro para a gente adiantar, certo? Nesse caso aqui eu vou remover esse report aqui. Então, como a gente já tem o Scan API já instalado, como é que eu faço para instalar? Pip install Scan API. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu posso dar um Scan API run, certo? Se eu fizer isso, ele vai dizer o seguinte, ó, no such a file or directory scanAPI.yml, né? Ou seja, não existe um arquivo chamado scanAPI YAML, certo? A gente precisa criar esse cara. Então eu vou vir aqui e vou copiar, né? Copiar aqui. Vou vir aqui no meu diretório, vou dar um new file, vou criar esse cara aqui. Show de bola? Então criei o meu YML, né? Vou rodar esse cara novamente e olha só o outro erro que ele vai dar. O erro é diferente. Load file scan API YML, né? Ou seja, carregando o arquivo scan API, API spec file is empty. Ou seja, o arquivo está vazio. Ou seja, a gente criou o arquivo YML, né? O scan API YML, mas ele está vazio, né? E a gente precisa começar a compor esse cara aqui agora. Então, para a gente começar, eu vou começar fazendo o login, né, dentro aqui da minha aplicação. Então, perceba que a minha rota é /login, localhost 2.5000 /login. Eu vou colocar esse cara para rodar, na verdade ele já está até rodando, vou parar a aplicação e vou rodar novamente, beleza, tá rodando, vou fechar aqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço e vou minimizar isso aqui, a gente vai focar somente nesse arquivo. Vou criar aqui uma chave chamada endpoint e aqui a gente precisa ter o nosso endpoint. Eu vou chamar de authentication, né? Authentication, certo? Beleza, aqui dentro eu posso passar, por exemplo, uma request, ou seja, eu estou dizendo que eu vou fazer uma requisição, é onde em /login, certo? E como é que vai ser a minha requisição? Né? Eu posso vir aqui, inclusive, e passar um path para ela, ou seja, a URL, o endpoint onde eu quero bater. Então vou vir aqui e vou fazer, ó, localhost 2.5000 login, né? Que foi o endpoint que a gente passou lá. /login, certo, beleza. Quando a gente faz isso, o que eu quero enviar para o meu servidor? Então eu vou vir aqui e vou fazer um body e vou dizer que eu quero enviar o quê? Enviar um nome e esse nome vai ser Marcos, tá? Show de bola, até aí tudo bem. Bem fácil e bem didático, né? A Camila caprichou nisso aqui, ela é foda e sem comentários. Então aqui eu vou vir aqui e vou passar os testes, né? O teste que eu quero fazer. Então eu vou dizer assim, ó. It returns status code 201, né? Então, o meu teste é fazer o login, né? Fazer fazer o login. E ele tem que me retornar um status code 201. E aí eu preciso vir aqui e passar um assert. E como é que vai ser esse assert? Vai ser assim, ó, response.statuscode é igual a 201. Perfeito, né? Show de bola? Fechou lá. Vamos ver se está funcionando? Vou rodar o comando novamente, scan API run. Vou dar um enter. Olha lá, ele está fazendo uma requisição. Gerou um arquivo para mim. Como é o nome desse arquivo que ele gerou? Scan API-report.html. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui e vou abrir esse cara. Ó. Vou clicar aqui e vou abrir ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E ele gerou um erro, tá? O erro que ele gerou é o erro 405. Como eu já tenho experiência nisso, eu sei que o erro 405 significa que o método não está habilitado. Por que ele gerou esse erro? Porque, por padrão, o Scan API ele trabalha com o método, com o verbo HTTP GET, se você não passar nada para ele. Então, quando a gente faz a consulta naquela API, a gente precisa dizer qual é o método que a gente quer trabalhar. Nesse caso, é o método POST, né? Se a gente olhar aqui, ó, é o método POST que a gente está trabalhando. Então, vamos lá, vamos fazer agora aqui a requisição. Fez a requisição lá, a gente fez os testes, vou dar aqui um refresh. Olha só, agora ele me retornou 201, certo? E veja só, ele mostra tanto o request, né? O header do meu request, ou seja, o que eu usei para fazer aquela requisição, como também ele mostra aqui dentro o meu response, tá? E dentro do meu response, ele mostra o content, o que foi que ele retornou pra gente. E o que ele retornou pra gente foi um token, certo, gente? Olha só, bem interessante isso. O que ele retornou pra gente aqui foi um token, e é esse token que a gente vai usar
para a gente fazer uma requisição lá dentro da rota protected, porque por enquanto a gente não tem, a gente tem aqui a rota protected, ela está protegida através de um token, mas a gente não tem esse cara aqui criado. Então olha só o que eu vou fazer, eu vou duplicar esse cara aqui, ó. Na verdade eu não vou nem duplicar, eu vou fazer aqui normalmente. Então eu vou passar aqui mais um name, vou dizer que eu estou acessando a rota protected, certo? Então aqui agora eu vou passar um path, só para ser um pouco mais rápido, eu vou copiar esse path aqui e vou só alterar o endpoint, que vai ser o endpoint protected, certo? O método que eu vou estar utilizando é o get, né? Então aqui, ó, é o get, né? Eu não passei nada, é o get, então eu não preciso passar um método aqui na minha requisição. Vou passar um body? Não vou passar um body, mas eu vou passar, aliás, não vou passar nada, tá? Só para vocês verem e darem um erro aqui dentro. Então aqui eu vou copiar esse teste aqui só para ser um pouco mais rápido e vou indentar aqui porque senão o YML ele vai comer o meu fígado, tá? E aí ele está dizendo que quando a gente fizer uma requisição, o que vai me retornar vai ser um status code 200, porque se você não colocar nada aqui por padrão, é o 200 que ele vai retornar. Então eu vou simplesmente dizer que vai retornar 200 e 200 aqui também. Vamos ver se vai passar. Eu sei que não vai passar, mas eu vou rodar aqui para vocês verem esse cara rodando. Então, ó, só, ele está rodando aqui. Beleza, gerou a documentação. Eu só vou dar um refresh aqui dentro. E agora a gente tem um erro de 401, certo? Esse erro de 401 significa que eu não estou autorizado a acessar essa rota, né? Então, o conteúdo é Missing Authorized Header. Ou seja, eu esqueci de passar o token para essa requisição, por isso que ele está dando esse erro, beleza? Mas aí você deve estar se perguntando, poxa Marcos, beleza, mas o token ele não é fixo, ele é gerado aleatoriamente, né? Ou seja, ele nem sempre retorna o mesmo token, ou melhor, ele nunca vai retornar o mesmo token, né? Ali a gente tem, por exemplo, se você fosse retornar um token dizendo ABC, você poderia criar um header aqui dentro, né? Você poderia fazer assim, ó, headers, né, no plural. Aqui dentro você poderia fazer authorized, e aí você poderia passar ABC, porque o seu token é ABC, né? Mas o token, como eu falei para vocês, é gerado automaticamente e é um random, né? Você nunca sabe como é que ele vai gerar esse token. Mas você tem uma coisa aqui no ScanAPI que você pode utilizar, que são as variáveis, né? E aí como é que você faz para criar as variáveis? Olha só, é bem simples. Eu vou criar essas variáveis aqui dentro. Vou vir aqui, vou chamar o vars, né? Vou passar o nome da minha variável, tá? Vou chamar ela de token. E aí eu vou dizer, e aí eu vou atribuir um valor para ela. Qual o valor que eu quero atribuir? Olha só, eu quero atribuir o que vem dentro do meu response token, né? Então, dentro do meu response vai vir lá um JSON, e esse JSON ele vai vir um token, a chave dele vai ser um token, e a partir dessa chave ele vai ter de fato o token que eu quero obter, né? Então se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver, ó, que dentro do conteúdo a gente tem um token, e aí, de fato, a gente tem um token, né? Aqui a gente tem aqui a chave que vai se chamar token, e aí a gente tem o JSON Web Token que foi gerado pra gente. Então, eu tô pegando esse cara e tô jogando pra dentro, e tô criando uma variável chamada token, e tô jogando esse cara pra dentro dessa variável, né? E aí, aqui dentro do meu... olha só, aqui dentro do meu headers, eu vou passar o beer, né? Eu tenho que passar esse beer, que é um tipo de autorização, e aí eu vou passar o meu token aqui dentro. Certo? Perfeito. Só isso que eu preciso fazer. Por quê? Porque esse token, na verdade, é a variável que eu criei aqui, né? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, vou limpar aqui a tela para vocês, vou rodar o ScanAPI novamente e vamos ver o que ele vai gerar. Ó. Beleza. Ele gerou a documentação. Vou dar um refresh. Olha só, agora sim, ele passou e a gente consegue ver o conteúdo que é o secret. Ah, Marcos, mas tem como eu verificar o tipo do conteúdo que ele está retornando? Tem sim. Então aqui embaixo eu vou criar só mais um teste e eu vou dizer que, na verdade eu preciso criar esses dois aqui, né? E eu vou dizer assim, ó, each returns content secret, né? E aí eu vou vir aqui e vou passar o JSON, pegando aqui a mensagem e comparando se ela é igual a secret, certo? Vou vir aqui, vou rodar novamente esse teste. Então, ele está rodando. Gerou a documentação para mim. Vou dar um refresh. Olha só. Ele está dizendo que existem três testes. Os 3 passaram. E aí eu vou ver. Ó, eu tenho um teste aqui verificando o status code. E eu também tenho um teste verificando o retorno dessa resposta do response. Que nesse caso é a secret.